Bom dia, professor. Bom dia, bom dia. Estão me ouvindo aí? Tudo bem? Fechar. Abrir. Bilum. Acorda. Bom dia, bom dia. Aí, olha quem está chegando aí. Muito bom dia. Bom dia, professor. Bom dia. Vamos lá, pessoal. Acorda aí. Bota o pijama para estudar. Vamos lá. Bom dia. Eita. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Como estão andando aí as aulas? Deixa eu aparecer aqui. Eita. Vamos nessa. Encarando esse friozinho. Mais gente chegando. Vamos lá. Professor? Oi, bom dia. Bom dia, professor. Posso só tirar uma dúvida da aula passada? Pode, sim. Vamos lá. Eu queria... O que você falou das novas instalações do Brasil, e eu queria saber se essa casa do Supremo Tribunal que foi instalada aqui era tipo um tribunal para todo mundo? Tipo um juiz, é isso? Deixa eu colocar aqui para vocês. Novas instalações. Onde está isso? Eu acho que é o quarto. Casa do Supremo chamava-se Casa de Suplicação, né? Que eu coloquei, acho que para vocês isso. Olha o nome, né? Casa de Suplicação, ou seja, a justiça até naquele momento era feita com relação aos tratamentos que tinham, com relação à herança, julgamentos aqui de levantes ou de, sei lá, de pessoas que não cumpriam pagamentos,
desrespeitos, Código Civil, Penal, por aí vai, né? Com relação aos escravizados, eram sempre os desmandos, quando eles cumpriam o desmando, diga-se, não cumpria uma ordem do seu senhor, né, também. Então, acabava chamando-se casa de suplicação. Não, imagina, um lugar onde você vai pedir o suplício ali, né? Ou a pena de morte era comum, né, naquele momento. Então, a gente... Mas é mais ou menos isso. Agora, com toda a corte no Brasil, tem que ter a organização passa a ser um pouco maior, né, das leis e regras, porque tem uma corte aqui. Então, algumas leis que antes não existiam passam a existir aqui para o Brasil, né, para esse povo que chegou agora aqui. E tanto que vem juízes de lá, né, também. Então, a ordem institucional que se vivia naquele momento é muito ainda debatida, porque qual era a Constituição, né? Se o Brasil era a Constituição de Portugal, a Espanha não existia, existiam ordenações que eram da Espanha desde a época da União Ibérica, mas é isso mesmo, é um local de debates ali constitucionais, jurídicos, o que mais para frente, com a volta do Dom João e quando o Dom Pedro fica, é dali que saem os primeiros juristas, né? Dali que formam também os principais professores das universidades ali de Pernambuco e de São Paulo, né? Que são as principais faculdades de direito que surgem no Brasil nessa época aí. E do Rio de Janeiro, né? Sem falar do Rio de Janeiro. Tudo bem? Sim, obrigado. Imagina. Bom dia a todos, bom dia, senhoras e senhores. Eu vou começando aqui, já temos aí uma galerinha boa aí para a gente começar a aula, tudo bem? Primeiro, então, suprindo dúvidas, queria conversar com vocês, dar os parabéns aí da semana, foi a semana dos enfermeiras e enfermeiros do Brasil, né? Não preciso nem elogiar demais que a necessidade se fez presente, acho que nesse momento ficou mais do que evidente, né? Dar parabéns a todos vocês que estão aí nessa luta. Eu vi a conversa de vocês, mas 400 mensagens que chegam de manhã é difícil de acompanhar de vocês, né? O grupo, ainda mais que eu dou aula uma vez por semana. Então, quando eu vou ver lá, chega às quinta-feira, já tem 1 milhão de mensagens. Parabéns a todos vocês. Eu vi que tem muita gente batalhando aí. Primeiro, eu queria levantar aqui, para variar, né, até bater esses 8h50, aqui os primeiros 10 minutos, como sempre, dúvidas, relações que vocês se colocam, questões que vocês queiram falar alguma coisa, querem levantar algum debate, tem algum interesse que vocês querem que eu aqui já vou pensando para falar ou nessa aula, ou eu me preparo para a próxima aula. Ouvir um pouco vocês, porque senão eu vou começar a falar aqui sozinho com o computador, mais uma vez, eu e ficar olhando para uma tela aqui de computador. E a última frase, antes de abrir para vocês falarem, vocês fiscalizem vocês mesmos aí, né? Os seus colegas, vocês se conhecem durante todos os dias, o dia inteiro. Então, o recado que o Rubão sempre me pediu para estar atento, então fica aí a cargo de vocês. Bom dia, meus queridos. Botem o pijama para trabalhar aí, vamos lá. Quem já tirou o pijama, já acordou, vamos nessa, bom dia. A gente está chegando na reta final aí. Professor, Sim, posso te pedir uma recomendação? lógico. Sabe o Dom Casmurro que você tinha passado do YouTube? Você tem alguma outra para a gente assistir? Sem ser... Não, aquele eu já assisti, mas tipo, outros no mesmo estilo, de temas. Dom Casmurro? Não, o que a gente já viu da vinda da corte para cá, que você tinha passado? Eu Ah, não o Dom lembro o João nome. Carioca? Isso, Aquele obrigada. do Dom João? Tenho, existem vários, tá? Aquele lá é um que foi feito por um livro muito, muito bem feito, né? Mas eu vou pegar, eu tenho uma lista assim, eu vou pegar e passar para vocês, sim. Como é que vocês andam aí estudando? Tem muita coisa boa na internet. Eu ando fuçando, eu sou um fuçador aí de internet, acho que a gente fica, eu estou estudando para variar, né? Tem que ficar estudando, que é uma área que professor de história, como eu sempre falo nas minhas aulas, para quem me conhece, eu sempre tive muito medo
adentrar aí na área de vocês, que é a área da medicina, a área da biologia, a área médica. Então, eu estou estudando bastante sobre tudo isso. Eu não sei, eu passei para os professores, eu não passo para vocês, porque não é da minha competência, se tiver muita besteira no vídeo, e por aí vai. Mas o site, por exemplo, da WHO, né, da Organização Mundial de Saúde, né, tem material ali a dar com rodo, hein, gente? Eu vou compartilhar aqui só uma telinha com vocês, vamos ver, eu já estou A compartilhando. Unesco também tem muito material. Perfeito, eu ia falar disso também. Eu estava pirando essa semana, gente, eu estou construindo material. Eu estava milhões de anos atrás aqui, estudando as epidemias lá do homem, lá desde da formação dos tempos mais remotos, né, até os tempos atuais. Você pensa bem, né? Primeiro surgem os primeiros organismos que surgem, né, no planeta e etc e tal, e o homem vai sobrevivendo a isso. É o contrário. Agora o homem fala que surgem os micro-organismos e são epidemias para ele, né? Parece que o homem já se apropriou da Terra e vai, na língua de historiador, me perdoe, esses bichinhos aí, certo? Que estão incomodando o ser humano, né? Não, olha, é com economia, não, era isso. Ou seja, a gente está falando aí de vírus. O debate, eu não consigo acompanhar vocês, o negócio não é vivo, é vivo. É uma loucura isso aí para mim, é muito... Né? Mas o que eu consigo é buscar nesses estudos que a galera faz hoje em dia. Pô, os caras têm estudos de DNA, né? E os caras conseguem saber a rota do que o cara comia já, porque existem marcas de cromossomos ali, cromossomo Y, por exemplo, dentro do continente africano, europeu, asiático, as marcas daquilo que eles comiam, coisa de 10 mil anos atrás, 5 mil anos atrás, 15 mil anos atrás, as marcas de elementos radioativos que se transformaram variações do cromossomo Y. Cara, isso é uma loucura demais, assim, para um professor de história. Para mim, o que interessa é essa variação confirma a tese de que existe uma origem comum, existe uma variação, então, do homem viver em grupos, das atividades, quais foram as primeiras localizações, quais são as primeiras localizações que a gente consegue encontrar esses caras na África, eles foram primeiro para qual região da Europa, porque todo mundo falava que eles iam para a Ásia direto, né, e passavam lá para a Rússia, depois ocupavam a Ásia, e aí agora tem uma nova teoria que, não, eles ultrapassaram a península para ir para a região de Paris, e contrapõe essa teoria que vai para a Ásia. E agora os dados se colocam por estudos cromossômicos, né? Assim, então eu estou coisa de, sei lá, de milhões de anos até 200 mil anos atrás, até 10 mil anos atrás, estudando. E a quantidade de estudos que estão saindo, né, hoje em dia, a organização disso muda muito, né? E como é que o homem encarava, né, tudo isso? Quais são as plantas medicinais? Como eles foram testando? O conhecimento foi passando através de oralidades, né, de gerações e gerações. A gente está falando aí de 8 mil, 10 mil gerações atrás. Né? 10 mil gerações, ou seja, imagina que a sua família, o seu avô, bisavô, são 10 mil bisavós. Eu não sei nem o nome que existe a isso. A gente está falando de grupos humanos, né, dos mais variados, o que vocês passaram. Fora isso, comecei a fazer esses estudos, como é que o homem enfrentava as catástrofes, que a gente chama de catástrofe hoje em dia, as intempéries aí de enchente, terremoto, erupções vulcânicas e por aí vai. Então, só para compartilhar com vocês alguma dessas coisas, vamos lá, peraí, preciso primeiro arrumar. Bruno, em falar em catástrofe, eu também vi um documentário na Discovery, um dia aí caçando alguma coisa na televisão só para espairecer, e eles analisavam a estrutura dos pagodes no Japão e como isso foi se desenvolvendo por causa dos terremotos. Então, eles têm uma engenharia naquilo que garante que isso não desabe diante do terremoto. Tanto é que muitos prédios hoje de alvenaria, porque naquele tempo era feito de bambu, materiais assim. E hoje muitos
E hoje muitos prédios no Japão são feitos nessa mesma estrutura para aguentar o terremoto. Meu, é muito louco isso. É mesmo. É uma coisa assim, cada vez mais agora com a internet, a gente vê que teve um esforço muito grande de propagação aí de imbecilidades, né? Como a gente fala. Eu chamo de imbecilidade porque é uma perda de tempo com esse negócio de fake news. Né? Atrai mais, etc. Mas também é uma propaganda a mais, né? Que necessidade do consumo, necessidade de tudo isso, desses tempos que a gente estava vivendo para atrair todo mundo a viver na internet, que a internet ia mudar o planeta, que não sei o que, não sei o que lá. E a gente está percebendo que a internet, mesmo tendo mudado tudo, a vontade que todo mundo tem de sair na rua, né? De sair de casa. Né? Ao contrário, tudo tem limites. Né? Eu, por exemplo, tenho uma criança em casa e assim, tem aula na internet, tem isso, tem lá. Ela não vê a hora de ver as primas, de ver os colegas, de sair. Vocês também, né? Vocês estão numa fase que é mais se internar mesmo, para o vestibular e tudo, mas tirando essa fase vestibular, o resto do planeta inteiro está louco para sair para a rua. Né? E a gente vê um momento de epidemia. O que eu vou mostrar agora para vocês é que essas epidemias, e lidar com elas, não é algo recente. Já é algo, esse slide que está colocado para vocês, se eu não me engano, é de 2018, alguma coisa assim. Vai aparecer agora aqui. Deixa eu colocar para baixo. Já aparece, 2018, está aqui. Né? Da Organização Mundial de Saúde. Então, chegou mais gente aqui. Aí ele é um slide muito bem feito. Na verdade, isso não é um livro de bolso, tá? É grátis, lá você baixa na Organização Mundial da Saúde e fala sobre as epidemias. Cadê a capa aqui? As epidemias, as maiores epidemias do século XXI. Aí tem, por página, tá vendo? O Ebola, febre Lassa, febre hemorrágica do Crimeia-Congo, febre amarela, zika, chikungunya, febre aviária, zoonótica, influenza sazonal, pandêmica influenza, crise respiratória ali, a MERS, né, do Oriente Médio, cólera. Putz, eu não sei traduzir isso daí, as doenças, como que elas são chamadas em termos médicos, vocês vão me perdoar, pelo amor de Deus, tá? Essas manchas aí de monkeypox aí que eles colocam, pragas, leptospirose e meningite meningocócica. E no caso do Brasil, a gente tem mais ainda, né? Tem o sarampo voltando, a gente tem dengue, né? A gente tem enfrentamentos, né, locais que são diferentes. Só para passar aqui rapidinho, tá? É bem atual isso, né? O diretor da organização fala então das epidemias do século XXI. Isso já era colocado, né? A reemergência das doenças infecciosas, né? E ele vai falando aqui um dado, para mim, interessante ver isso ao longo do tempo. Quais são, qual acabou, qual não acabou, qual que a gente está ainda enfrentando, qual está sendo controlada, quais são as formas de controle. E de uma forma, assim, didática. Erros e etc., gente, juro, eu não tenho essa competência e não é o meu interesse. Né? Eu acredito que o professor aí, Rosa, ou alguém mais aí, de vocês, entenda muito melhor aí se tiver alguma besteira escrita ali dentro. Mas, assim, eles vão fazer, primeiro, um grande panorama sobre as epidemias, como que a gente tem que tratar elas, né, com dados precisos, que eu acredito que são dados muito bons da própria Organização Mundial de Saúde. Esses dados, geralmente, são eles que são tirados para o vestibular, né, para quem vai encarar um vestibular ali, saber já ter analisado um gráfico desse, para o vestibular já te facilita um olhar melhor, né, a gente vai seguindo, chegando na hora, tem algumas notificações importantes por ano, tem interpretações. Então, assim, tem aquele grupo, como a gente está no Brasil, né, cara? Eu acho que o Brasil às vezes facilita, às vezes atrapalha. Você está no Brasil, você está vendo aí a briga do governo com o presidente, né? É meio óbvio, né? Não, isso aí é natural do ser humano. Não é natural. Gente, eu posso fazer esse debate com vocês e mostrando, por exemplo, eu estava estudando lá essas coisas lá 10 mil anos atrás, etc., que eu estava falando para vocês, e aí tem gente que fala naturalização, então o homem sempre lidou com epidemias, pandemias, não sei o quê. Não é verdade. Né? O maior tempo da humanidade sempre de viver tranquilo, ao contrário. Sempre teve guerra. Não, sempre teve guerra, não.
em tempos de imbecilidade extrema, ocorrem as guerras. É o contrário, né? São tempos assim de exceção à guerra, né? De retardadices, de custos, de gastos que a humanidade investe em algo que é desnecessário para toda a humanidade, né? Tem um outro olhar também, né? Não dá para naturalizar tudo isso assim dessa forma, né? Olha, então o homem sempre teve epidemia e não vai acontecer nada, é só uma gripezinha. Esses papos assim não levam a nada, porque a própria ciência fala essa aqui do coronavírus é desconhecida, né? E como a gente não sabe, né, ainda tratar, curar e etc, como que ela age, a gente está ainda numa fase inicial, ou seja, lidar com a sobrevivência. Eu não vou falar termos aí da medicina lá dentro do hospital que a galera está fazendo, mas não sabe ainda. Ninguém tem um estudo completo e complexo, debatido, com diversos médicos do mundo inteiro. Eles estão, assim, com um bonde andando fazendo isso, né? E aí saem esses estudos. Outros estudos, como são colocados aqui, mostram isso. Novo modo de vida, guerra, solidariedade, igualdade. Então, as principais chaves para as epidemias, né, como que elas são introduzidas, transmissões, respostas, como é que se faz um processo de criação aí de vacinas e por aí vai. Né? Existem casos que não tem, porque quando a transmissão é via animal, como é do rato e etc., não tem como fazer vacina, né? Não existe. A ideia é você precisar ter a dengue, por exemplo, né? Como é que você vai fazer uma vacina anti-Aedes, né? Ou seja, passar repelente à vacina, no caso. Então, os debates são interessantes nesse sentido, né? Então, eles colocam de forma que objetiva e metodológica um livrinho de bolso. Eu vou passar rapidinho com vocês aqui para vocês darem uma olhada. Como coordenar essas respostas. Para quem trabalha nessa área, eu tenho interesse nessa área, ver como que esses caras, né, se organizam para isso. É um debate científico, né? Conversar, ouvir, ver os rumores, saber quais são também, né, as fofoquinhas, como que se destrói essas fofoquinhas, né? Isso é fake news, então como que se debate? Vou combater a fake news. Você não combate a fake news, você informa, e a informação, ela por si só, né, já destrói uma certa fake news. Então, as intervenções, como criar lideranças, lideranças no caso de médico que atua diretamente com o paciente, lideranças que vão comprar os insumos, né? Você não vai tirar um médico ali direto do paciente para ir lá comprar um insumo. Então, como administrar desde a parte da finança até a parte da informação, a parte da coordenação, por aí vai. Então, vou passar aqui rapidamente, depois vocês atuam, está em inglês aqui, risco de comunicação, ele vai falando, eu vou chegar onde eu quero mais para frente. Ó. Tratamento de pacientes, proteção, ele vai dando um checklist aqui de todas essas grandes epidemias que são as principais dadas aí pela OMS, tá bom? Então, como que se tem que dar suporte, se tem prevenção, se tem vacina, se não tem, até onde chegou. Então, o que você precisa saber? 10 pontos chaves aí que eles colocam para as 15 maiores doenças que existem. Ebola, é um vírus, é isso, é aquilo, né? Como é que sobreviveu, aonde que está, quais são os lugares, qual foram os tratamentos principais, como que tem risco, como não tem risco. Então, vai lendo nesse livro de boa, tá vendo? São 10 itens sobre o ebola, uma localização, né, geográfica, onde tem mais, onde teve menos, onde teve um certo controle. E aí, isso que é legal. Uma porrada de informações aqui para vocês. Puta, eu quero ir mais sobre o ebola, eu quero estudar mais. Aí, olha a quantidade de dados. Então, né, tem muita coisa. Não é assim, foi jogando e montando um PowerPoint e fazendo. O que é essa Lassa Fever aí, né? Febre de Lassa, não sei traduzir isso daí, se já existe uma tradução. Né? Crianças, olha isso. Crianças, mulheres grávidas e crianças, né, podem ser muito graves. Então, eles vão colocando quais são. O homem, ele é infectado primeiramente a partir de urinas de ratos e fezes de ratos. Então, eles vão fazendo, é um livro muito bem feito, eu achei aqui, com dados que são, acho interessante de vocês analisarem, né, falando sobre saúde, sobre saneamento básico, falando sobre tratamento, né, como lavar a mão, como que pode
fazer todos esses cuidados aí. Mais uma vez, localização geográfica, mais dados para quem quiser. Aí, ó, febre hemorrágica do Crimeia-Congo, transmitido por uma aranha, né? E aí, como é que você faz? Né? Tem que cuidar da aranha? Como é que é a transmissão? Ó? Homens são primeiramente infectados a partir da batida, depois o homem para homem a transmissão. Então, vem uma aranha, te pica, e depois você passa de um ser humano para o ser humano. São doenças aí que a OMS está tratando, né? Pô, faz tempo. Os caras estão ali atuando, tem gráficos aí ó, que mostram de dias, né? Olha, isso mata em tantos dias, não mata, melhor cuidar disso, isolar, não isolar, como é que você cria o vírus, o antígeno, né? Se você neutraliza, não neutraliza. Ó, os estudos estão aí, gente, certo? Porque parece que a primeira vez que isso foi feito é com o corona e não é, né? Então a gente, ó, febre amarela, aí já entra o Brasilzão, né? Na febre amarela a gente tem aí dados para falar bastante da febre amarela, que tem a febre amarela urbana que está sendo o maior caos que a gente teve no Brasil. Mataram aí os macacos aí dos parques, atingiram, a gente viu tudo isso acontecer. Né, deu um surto gigante há pouco tempo atrás, na primeira vez no Brasil. Aí mostra também mais dados, ó, quando eles viraliza, quanto a gente tem um impedimento na própria sociedade, por aí vai. Mais uma vez, localizações geográficas, África, América, desculpa, e mais dados para vocês. Zika, para variar, né, entra o Brasilzão na história, Zika vírus. Olha lá, Brasil, América, aqui a gente está no epicentro, né? Que a gente viu o Zika e as consequências aí que aconteceu. Chikungunya, idem, muita coisa colocada para vocês, tá? Dados para vocês estudarem. Eu vou passar rápido aqui porque eu quero chegar num dado final, né? Então, a pandêmica influenza, vai mostrando dados aqui, ó, H1N1, H2N2, H3N2. A gente está tendo a vacina dada agora, né? Os nomes que são colocados, a febre gripe de Hong Kong, influência, tal, que a gente está tomando até a vacina agora. Dados não faltam, gente. Para quem gosta, né, para quem quer, tem muita coisa para se estudar. E o MERS, que fala aí do camelo, né, que passou para o homem, por aí vai. E aí, muitos dados, porque como que eles conseguem provar que veio, não veio do camelo, veio da NASA, veio do espaço, veio do raio cruspártico? Então, os caras começam, né, a estudar tudo isso. E tem muita coisa, certo? Monkeypox seriam essas manchinhas aqui que eles colocam, que aparecem, e existem uma variação. Aí são manchinhas que aparecem na mão, monkeypox, smallpox, chickenpox. Né? Essa chicken é a que menos mata, o que é mais raridade também, as pequenas manchas e essas monkeypox aí. Então, eles vão mostrando ratos, coelhos, o próprio macaco, né, que transfere isso. Regiões onde tem, imagina, quantas vezes eu já mostrei esse gráfico aqui, esse mapa aqui dessa região da África? Olha o que os caras sofrem, né? Monkeypox, ebola, não sei o que lá, e você fala Covid. O cara fala, pô, mais um, pô, legal, né? Chegou mais um aqui pra gente. Né? E aí? Né? Como é que cura tudo isso? Praga, tô sendo irônico, hein, gente? Pelo amor de Deus. Pragas aí que são transmitidas, vários bichos aí, o que vocês estão vendo. Eu chamo de bicho, gente, mas eu sei que não é bicho, né? Vocês têm os nomes específicos, mapas, leptospirose, que a gente sabe que é complicado, enchente, falta de saneamento básico, contato com ratos e etc. Variações da leptospirose, meningite meningocócita, que a gente está vendo um grande espalhamento. E aí vem até aí, ó, patogênico, quais são os dados, estudos profundos, tá? Para quem gosta de estudar, populações, intervenções na população de 30 a 100 mil pessoas, abaixo de 30 mil pessoas, por aí vai, gente. Aí, o fim, a parte 3 aqui, são esses toolbox. Sem querer ficar fazendo só propaganda, então como atuar, como agir, o que precisa ser feito. Ou seja, tem coisa para se estudar? Tem coisas para se falar aí, ó. Dados e informações? Tem. O professor está estudando isso para tentar falar o mínimo de besteira possível nas nossas aulas, certo? A gente sabe que as epidemias, vocês estão vendo esse novo slide aqui, que é do Peter Bruegel aqui, vocês estão conseguindo ver, do Museu do Prado? Sim. Então, vocês percebem que também na área, no campo da história, falar de pragas, etc., não é uma novidade, né? Peste no Mediterrâneo Antigo, né? Peste de Atenas, 430. A gente tem, portanto, falas e escritos e dados
Eu, como historiador, e vocês, como uma prova de história, como é que o homem lidava com isso? Né? Lidava com atividades vulcânicas, terremotos, com essas pragas, essas pestes, onde que está isso? Está escrito no livro qual? Está lá no livro de Tucídides, está em qual lugar foi colocado isso? Em qual guerra que se encontrou? Populações que se encontram, choques entre guerras, né, que se encontram, cada um também tem a sua variação, imagina também se transportava peste. Depois de uma guerra, você imagina quantas pessoas morriam ali, a quantidade de cadáver, de destruição, né, também a disseminação de doenças e por aí vai. A mais conhecida aí que a gente tem é a Idade Média, que eu sei que vocês estão estudando com a professora de História Geral, que vocês estão saindo da Idade Média, e é legal vocês darem uma olhada. Olha aqui, ó, eu separei mais esse aqui, esse gráfico aqui para vocês, né, numa tabelinha no fundo. No ano 400 ali, portanto, fim do Império Romano, mais ou menos na Europa tinha coisa de 20 milhões de habitantes. Europa, o que eu digo, é a Europa atual, tá, gente? Certo? Evolução demográfica na Europa, que a gente chama de Europa atual, porque a Europa não existia naquela época, era o Império Romano, né? E a Europa vai existir no final da Idade Média, né? Chamar de Europa. Ano 600 cai para 16 milhões de habitantes. Invasões, guerras bárbaras, né? E etc. A população migra da cidade para o campo. A Alta Idade Média, portanto, né? Começa a ter uma mudança de tudo isso. Então, quando a gente vê a partir do ano 1000, que retoma a população anterior que tinha lá no Império Romano, a gente vê novamente um grande crescimento aí, ó, mais do que dobra até o ano de 1300. Chega aí a 50 milhões de habitantes, né, mais do que dobrou. E aí a gente vê a peste chegando na Europa e aí dizimando grande parte da população da Europa, certo? De 50 volta novamente uma grande queda e aí sobe novamente para 48 milhões de habitantes. Então, essas pandemias, né, epidemias, como isso era dado, como isso era olhado, com quem cuidava disso, como que isso foi se passando, é a construção da medicina, por exemplo, né? É o saber, o conhecimento, tratar do outro, olhar para o outro, como que o homem retratava isso. Né? Às vezes fica só num discurso da Idade Média de que a peste, todo mundo também se isolava. A pessoa tinha medo ali da peste. Né? Falar que é um castigo de Deus, falar que encostar no rei salva, etc. É mais para justificar uma forma de poder, né, que hoje a gente precisa ir um pouco além, porque existiam pessoas que estudavam isso profundamente e até hoje a gente tem esses estudos, né? Aqui o espalhamento aqui das pragas, né, como é que chama, peste negra, como a gente chama de peste negra aí, certo? Que veio ali da Ásia, chegando na Europa. Então, existem muitos dados para vocês. A peste negra, a peste bubônica, que a gente coloca, né? Então, a gente vê em regiões específicas estudos colocados como em Florença. A gente vê muitos trabalhos aí sendo colocados. Abrem esses sítios arqueológicos, por exemplo, aqui, né? Que era da época do Império Germânico, lá do século XIV. E hoje, com os estudos de DNA, como eu falei para vocês, os caras conseguem saber até o que o pessoal comia naquela época, encontra-se também hoje em dia vírus, encontram-se também aí bactérias e demais, né, fontes de estudos que, para o historiador, o resultado dessas pesquisas é importante. Para quem é aí paleobotânico, genealógico aí agora que tem novos grupos, é uma fonte de pesquisa. Imagina, de repente você acha a cura sei lá, do H1N1 ali dentro de um fóssil lá de não sei da onde, vai saber, né? Como é que os caras lidaram com aquilo, jogaram em valas comuns e por aí vai. Então, tem muito estudo para vocês, né? Tem muito dado para a gente colocar, tem muita coisa que dá para estimular. Pô, descansei, professor. Como eu falei da outra vez na aula, né? Cansei, professor. Putz, estou cansado aqui. Vamos falar, né? Nossa, não aguento mais ficar fazendo esses exercícios repetitivos. Então, tem muito dado para vocês estudarem, certo? Esse aqui é um dos slides, aí, imagem não falta, relatando tudo isso. Também tem dados aí colocados da peste em cinemas, filmes e por aí vai, certo? Livros também que estudam isso não faltam, sites não faltam, né? E ó, cinema, né? Olha só, Peste em Florença,
a gente tem aqui o Sétimo Selo, a Máscara da Morte Vermelha, Viajando com o Amor e com a Morte, Brancaleone nas Cruzadas, A Lenda da Flauta Mágica, O Flautista de Ramelã, a gente tem Uma Odisseia no Tempo, lá, o Navigator, a gente tem O Sopro do Diabo, O Segundo Sinal. Puta, filme não falta também, né? Um Crime de Paixão, colocado para vocês. Fechou, turma? Vamos para a nossa aula, porque o professor aqui sempre dá essa introdução e eu vi algumas mãos levantadas. Vamos lá. David, vamos começar com o David, pode ser? Professor, eu acho melhor deixar para o final, porque é dúvida da aula passada. Melhor deixar para o final. Manda ver, não tem problema, David. Assim a gente já Tá. começa a aula agora aqui. Eu já Tá bom. anoto as dúvidas e começo. Uhum. Eu queria saber qual que era a relação dos nobres vindo da corte com a elite aqui no Brasil. Eu ainda não entendi muito bem qual que era a relação. Se tinha atrito ou era uma coisa mais harmoniosa, sabe? Perfeito. Está anotado aqui, a gente vai trabalhar exatamente isso agora na aula, tá? Ah, tá. Eu vou apontar isso. Que a pergunta, eu tenho um outro slide aqui, a pergunta que o exercício do dia da aula é: quais são os grupos políticos e a formação dos primeiros partidos políticos? Partido, como a gente consegue definir aí, não como o partido atual, que a gente chama aí, o caráter nacional, mas como a gente chama aí, partido português, partido brasileiro, como é que a gente começa a chamar esses grupos? Quais desses grupos eram pró-independência, quais não eram? A gente vai começar a estudar isso. Aí eu já chego lá, tá, David? Está anotado aqui. Eu vou falar disso. Só mais uma coisa, professor. O que seria a condição de protetorado? Protetorado é um lugar em que vive sobre a sua posse, certo? Não é uma colônia que você explora, etc., mas as regras daquele protetorado significam regiões sobre a sua posse. Então, as suas leis e as suas regras valem sobre aquela região. Tudo bem? Então, é um protetorado ali. Tudo bem, obrigado, professor. Imagina. Breno, vamos lá? Oi, professor. Não, só para falar, tipo, você estava falando dessas doenças e tal, no site do Ministério da Saúde tem uma cronologia histórica da saúde pública, desde que a linha, é meio que uma linha de tempo, que começa desde 1510 e vai até 1900 e pouco, falando sobre as atitudes desde o Brasil Império que tiveram sobre saúde pública até atualmente, assim. Aí depois, se você tiver interesse... Eu tenho. Tudo isso aí eu tenho, sim. Eu posso estudando. Então eu posso te mandar o link? Pode, por Eu favor. te mando, então. Tá bom. Manda no grupo, Breno. Mando sim. Temos umas... Meu professor foi na escola aqui, Beatriz, o livro do Noah Gordon, o físico, a verdade, né? É o médico, né? Ele é sensacional, é verdade. Naquela ideia, cirurgião, barbeiro e etc. A gente está chegando na época aqui das nossas aulas, do século XIX, a gente está chegando no século XIX, e é no século XIX que surgem as disciplinas como a gente estuda, né? Surge a história, a geografia e etc., né? Os grandes debates por aí que existem, né? Cada vez mais especialistas nessas épocas. Eu estava vendo um cara, no meio da Revolução Francesa que a gente estava estudando, que é um cara fudido aí, Schwab, né? E esse Schwab, ele vai estudar, ele está no meio da Revolução Francesa, aí, o bicho circo pegando fogo e tal, e ele vai estudar as manchas solares. Na verdade, ele estava querendo provar que Mercúrio tinha mais um planeta escondido atrás de Mercúrio. E ele não conseguia observar lá um planeta atrás de Mercúrio, e ele começou a ver que o Sol variava, porque quando ele olhava, o Sol atrapalhava, né? E aí ele começou a ver, isso em 1799 ele nasceu, devia ser 1800, o Império Napoleônico, aí, início dos estudos dele, 1830, 1820, bem essa época das nossas aulas agora, da independência do Brasil. E esse cara vai olhar para o céu e vai falar, nossa, tem umas manchas no Sol. E aí quando passam essas manchas do Sol, então vai ser a hora que eu vou conseguir olhar diretamente para o planeta Mercúrio. E esse cara, no fundo, ele foge do estudo dele, que era do planeta, de Mercúrio, e acaba olhando para o Sol e vê as manchas solares e acaba descrevendo um ciclo das manchas solares. Esse cara vai influenciar diversos outros estudiosos, aí, como, por exemplo, um sérvio chamado Milankovitch, que vai descrever o que a gente chama de ciclo magnético solares, aí, né? Ou seja, as ondas do Sol, a variação do eixo da Terra, tudo isso daí tem uma variação muito grande.
E isso também explica as variações climáticas. Não estou falando agora de aquecimento, estou falando de glaciação, estou falando de variações que os caras conseguiram estabelecer por metodologias matemáticas, né, e apontam variações no clima. Um cara fala que são a cada 21 mil anos tem uma variação climática, outro fala que por conta não só da obliquidade do eixo da Terra, que é assim perante o Sol, né, e depois inverte, ela está para cá, para lá, então chama precessão, isso daí vai também levar a uma variação climática a cada 46 mil anos, 42 mil anos. Então, a Terra está sempre tendo essa variação climática. E os caras conseguiram fazer estudos, quantos graus, né, isso muda, e etc. Essa época do século XIX é uma época fenomenal. Os caras estão lá na Europa, lá com Napoleão Bonaparte, e chegando lá, como eu falei para vocês na aula passada, chegando no Egito, vão descobrir lá no delta, lá do Nilo, uma pedra lá que vão traduzir os hieróglifos do Egito. Os caras vão começar agora a abrir as catacumbas, começar a estudar, né, os povos antigos, não só do Ocidente, mas esses que eles consideravam orientais, né? Então, saem estudos ali fantásticos nesse período do século XIX, né, em todas as áreas, em diversas áreas, né? E por aí vai. Então, a aula de hoje, turminha, eu quero proclamar a independência do Brasil com vocês. E falar dessa independência, eu não sei se tem mais alguma dúvida. Tem ainda? Breno, tem sua mão tá levantada. É mais uma dúvida? Não. Não, desculpa, professor. Ah, tá. Eu não sei se tem mais alguém com mão levantada, acho que não. Então, quem quiser, vai me chamando, tá? Interrompe aqui, porque às vezes eu não consigo perceber. Então, a gente estava falando nas aulas passadas da vinda aqui, né, do nosso amigo Dom João, certo? O príncipe regente veio para o Brasil e aí a gente está vendo um período de grandes transformações, construções, necessidades aí administrativas, necessidades para a própria vivência da corte. E como a pergunta do David foi colocada, óbvio, David, vai ter um choque. Vai ter um grupo que vai chocar com essa elite portuguesa, porque afinal os caras eram a elite colonial. Ao mesmo tempo, tem uma parte da elite que vai falar, nossa, é a minha oportunidade de ser também uma elite como a elite portuguesa, né? Os caras estão aqui. Mas na chegada da família real e toda a corte, existia uma ordem lá na cidade de que os caras foram expulsando grande parte dessa elite que vivia no centro do Rio de Janeiro para tomar aquelas casas ali. A galera foi expulsa e mandada para o interior. Grandes proprietários de terra também vão se colocar ali. Pô, eu tenho terra, né? Essa terra é minha, por direito com o rei. Né? Então, e aí? Quer dizer que o rei pode expropriar, não pode expropriar? O direito à terra e o direito a tudo isso. Então, existe uma relação que vai formando grupos que eram portugueses conservadores, que vieram de passagem, só são portugueses, eles se sentem aqui ainda como portugueses, estou aqui na colônia, mas eu sou a metrópole, e tem aqueles caras da metrópole que estão vivenciando essa transformação, vendo as independências ocorrerem, a Revolução Francesa ocorrer e os ideais se propagarem. Mas, ao mesmo tempo que os ideais se propagam, o Brasil ele tem um certo progresso. Então, a gente fala de um progresso meio conservador, porque mantém-se no Brasil o que a gente conhece como absolutismo, né, monárquico. Então, o Brasil passa aí a ser a sede da capital, mas ele tem uma grande transformação populacional, tem uma transformação de construções, passa a ser a sede de pessoas que chegam, pessoas que saem, né, a família real, a corte, grupos agora que não existiam antes, classe média, etc., imigrantes de todas as regiões. Então, instrumentos que chegam, coisas que uma colônia anteriormente não tinha. Os caras só tinham contato disso na Europa, quando iam estudar lá na Europa, né? Quando os caras mandavam os filhos para a Europa, que relatavam tudo isso. Enquanto isso, o Brasil ainda é um grande escravocrata nessa região. 1815, vamos lembrar lá, é o fim do Napoleão Bonaparte. Napoleão cai, portanto, né, nas batalhas que existem, principalmente com a Rússia e depois com a Inglaterra, né? Então, ele as derrotas napoleônicas vai necessitar uma nova reorganização da Europa, que é o congresso chamado Congresso de Viena. 1815, portanto, até 17, os debates vão prosseguir sobre tudo isso, né? Então, na Europa, as decisões do Congresso de Viena são importantíssimas. Por quê?
as decisões de um grupo conservador que tinha sido derrotado pelo Napoleão Bonaparte vão querer emergir ao poder. E a Inglaterra, nesse momento, fala, bom, é melhor colocar aquele antigo grupo que foi derrotado, né, voltar esse grupo ao poder para a Europa. Então, tem um apoio internacional desse grupo que era uma nova tentativa de volta, uma reação da Revolução Francesa, a volta do antigo regime, uma tentativa de volta ao antigo regime. Por que tentativa e não a volta total do antigo regime? Porque é impossível voltar, né? A gente viu o Napoleão, as construções, a Revolução Francesa, as independências ocorreram, mas existe sim um grupo aí agora que volta ao poder, que é o grupo do conservadorismo do Congresso de Viena. O Congresso de Viena tem 3 decisões importantes. Uma, retomada, então anotem aí, Congresso de Viena, a volta das antigas fronteiras que existiam na Europa antes da Revolução Francesa, portanto, antes da expansão napoleônica, portanto, Portugal volta a ser Portugal, Espanha volta a ser Espanha, Itália, Itália, e por aí vai, né? As fronteiras, então, retomam ao que era antes da Revolução Francesa, certo? Voltam ao poder os antigos, nada mais justo do que nos territórios que antes eram antes da Revolução Francesa, eram territórios de Portugal, de Espanha, etc., serem governados pelos seus próprios reis. Então, nada mais justo, né, segundo as palavras do Congresso de Viena, era a volta das antigas dos reis absolutistas para governar os seus próprios reinos. Na França, volta lá, o rei da França vai voltar, né, no poder, ele vai ser derrubado pelas revoluções. E o caso nosso aqui é Brasil. O rei do Brasil, o rei está no Brasil, né? Ele vai voltar para Portugal ou não vai voltar para Portugal? E Brasil, portanto, o rei tem que governar num reino, ele não pode governar de uma colônia. Como é que ele está na colônia, não está na colônia? O rei aqui não vai, né? O Dom João ele não vai lá para o Congresso, ele não participa, ele manda um enviado lá para o Congresso. E ele toma a decisão, portanto, de elevar o Brasil, a palavra elevar aí é questionada, né? Olha só, o Brasil, portanto, ele passa agora a ter uma nova categoria, que é Reino Unido de Portugal e Algarves. Então, Brasil, Algarves e Portugal formam um único reino agora, a extensão do reino, não é mais uma colônia, né? O Brasil, portanto, foi elevado, né? Em outras palavras, que eu coloquei para vocês, a colônia, ou seja, o Brasil, é equiparado a uma metrópole. O Brasil é Portugal ou a extensão de Portugal. Óbvio que aquele grupo que pensava que queria voltar a Portugal e que agora vai pressionar mais ainda o rei, falando, não, vamos voltar, vamos voltar, vamos voltar, vamos voltar. Esse grupo vai ficar descontente com o rei aqui, Dom João, no Brasil. Em Portugal, ao fim de Napoleão, emerge, né? E quem governou muito tempo lá, já muito até um pouco antes da queda de Napoleão, eram ingleses que estavam lá dominando Portugal, certo? Controlando, tomando parte de Portugal, até mesmo por acordo com o rei daqui. Então, vinham trazer coisas, etc. Mantinha-se um contato com Portugal. Então, os portugueses começam, e aí, o rei vai voltar ou não vai voltar? Lá em Portugal, né, volta, não volta, volta, não volta, senão a gente não quer ser uma colônia. Como assim? A gente é igual a uma colônia. E começa a ter essa tal reação. Como a gente sabe, volta, né, o grupo reacionário, então voltam essas ideias, né, lá em Portugal. Ou seja, o Brasil ganhou uma autonomia administrativa. O rei está aqui. Fortaleceu essas uniões entre Portugal e Brasil. Tem liberdade econômica e comercial com a Inglaterra e outras nações. Fim do período napoleônico, as nações amigas de Portugal vão cada vez aumentar. E aí o Brasil pode comercializar com quem quiser, os colonos que estão aqui podem, não podem. O Brasil, portanto, começa a ter um certo prestígio. E aqueles caras que ganharam esses prestígios aqui no Brasil não vão abrir mão disso, certo? Ou seja, se o rei voltar para Portugal, como que a gente vai ficar? Peraí, rei, já toma uma decisão, né? Então vai ficar aqui, não vai ficar lá. Peraí, o que vai acontecer? Não, elevou o Brasil a Reino Unido. Então
prorrogou um pouco esse debate. Portugueses ficaram insatisfeitos, coloquei para vocês ali, e lá em Portugal, já então, portanto, em 1820, vai explodir uma grande revolução chamada Revolução Liberal do Porto, né? Na cidade do Porto, que começa a revolução, a chamada Revolução Liberais. A década de 1820 é uma década, né, depois, o Congresso de Viena, então, portanto, se vocês colocarem aí numa linha do tempo, Congresso de Viena, 1815, 5 anos depois, 10 anos depois, 1820, 1830, explode na Europa inteira revoluções de cunho liberais, certo? Então, vem a reação, então veio a Revolução Francesa, vem essa reação agora no período pós-Napoleônico, Congresso de Viena, e depois emergem as revoluções liberais. Tradução de revolução liberal são revoluções de cunhos, características burguesas e também constitucionais, certo? Ou seja, a Revolução Liberal do Porto queria, portanto, uma constituição e etc. lá em Portugal. Aqui no Brasil, a gente sabe que ocorreram muitas mudanças, não só com relação a essa relação aí com Portugal, mas transformações aqui com universidades, valorização aqui administrativas, né? E a gente vê aqui que a gente falou na aula passada, né, Tonet, Debré, a missão artística francesa, com essa reação, começa a perseguição a artistas que viveram no período napoleônico. Então, esses caras vêm para o Brasil e começam agora a ter uma certa liberdade. Então, o rei está aqui, como que eu vou acalmar essa corte? Desenvolvendo o Brasil, né? Desenvolvendo esses portugueses aqui no Brasil. E aqui, no ano anterior, em 20 de março de 1816, ou seja, o ano seguinte já da aclamação do Congresso de Viena, a rainha, com 81 anos, morre aqui, certo? Dona Maria, chamada louca lá, né? Ela morre no convento das Carmelitas, lá no Rio de Janeiro. Ela morreu. Ela é enterrada só lá no Rio de Janeiro, né? E só depois de 5 anos que é levada lá para Portugal, né? Pela fragata Princesa Real. Estão lá no Coração de Jesus, na Estrela, Lisboa, que é a terra dela lá. Então, o rei, ele já não é mais regente, né? Olha só, eu já estou chamando ele de rei, mas vai ter o processo, toda a figuração. Existem aí os dizeres, né, que todas as igrejas do Império Português tocou o sino por mais de um dia. Né? Imagina todas as igrejas tocando seu sino com a morte da Maria, aqui no Brasil, em Moçambique, Angola, na Índia, em Portugal, e o mundo inteiro, então, vai tomar a decisão e vão criar a cerimônia, né, da aclamação do nosso amigo, portanto, Dom João. E o Dom João passa a ser rei, então, portanto, de Portugal. E vai enfrentar já como rei aí a primeira revolução já no Brasil. Insurgentes, né, militares, proprietários de terra, juízes, artesãos, comerciantes, sacerdotes, né, chamada também, portanto, Revolução dos Padres. Por que Revolução dos Padres? Porque as pessoas se encontravam e se reuniam na igreja. Além de fazer suas orações, era a região, era um local onde as pessoas também debatiam. Falaram, pô, esse rei aí, o que está acontecendo? Então, esses caras são contrários, né, aos privilégios, porque, pô, esses portugueses têm ainda privilégio, o Brasil teve toda essa elevação, né, a Reino Unido, o Brasil teve toda essa transformação, está tendo maior autonomia, mas a gente não tem ainda igualdade comercial, por exemplo, né? O privilégio comercial de navios portugueses, né, os impostos são cobrados deles são diferentes do nosso. Então eles vão criar um governo lá com uma ideia de ameaça ao próprio Dom João. Ou seja, vamos propagar ideais republicanos. Nada mais ameaçador a um rei como foi a Revolução Francesa, como foi lá nas revoluções inglesas, com proclamações de repúblicas, certo? A Revolução Francesa é uma república, lá na Convenção Nacional e a Constituição. Então, eles criam aqui um governo provisório, né, com leis estabelecidas, a ideia de separar, portanto, Pernambuco do resto do Brasil. Eles queriam direitos iguais e uma maior tolerância religiosa. Né? Obviamente que não vai dar muito tempo, o rei de Dom João vai reprimir todos os revoltosos em Pernambuco, prender e executar os principais líderes como, né, exemplo para que não se tenha nenhuma tentativa de levante. E o rei, portanto, olha lá,
1815, eleva o Brasil a Reino Unido. 1816, morre a rainha, ele se transforma em rei. 1817, aclamado rei, já enfrenta uma revolução pernambucana, vem dos descontentes. 1820, revolução liberal lá do Portugal, pedindo a volta do rei. Ou seja, né, problemas políticos não faltaram aqui para o nosso amigo Dom João, ao contrário daquilo que a gente falou, que parecia que o Dom João viveu num país tropical, tudo bem, tranquilo. Guerra com a França, guerra com as Guianas, guerra com os indígenas, guerra cisplatina, né? A própria irmã lá, e agora com a volta dos espanhóis, também tentam dar o golpe no próprio Dom João. O seu filho, Dom Miguel, volta para Portugal. Então, uma parte da corte decide voltar para o Brasil, para Portugal. E aí um dos filhos do rei lá, Dom Miguel, ameaça se juntar a esses grupos revolucionários lá em Portugal e tomar o poder. Se o rei não voltar, façamos nós de Portugal um grande Portugal. Ou seja, Dom Miguel, irmão de Dom Pedro, filho de Dom João, ameaça se juntar ao grupo aí de golpistas, digamos assim, nas falas de Dom João, lá em Portugal. Dom João, então, está com a corda no pescoço mais uma vez. E aí, ou eu volto, ou eu perco Portugal. Ou eu fico na colônia, e aí, o que eu vou ser? Se Portugal volta, se é Dom Miguel com um grupo mais conservador, o Brasil vai ser colônia, eu vou ser um rei de uma colônia, eu vou ser colonizado pelo meu próprio filho. Olha só os debates que eram colocados naquela época. E aí a gente sabe, né, que em 1820, então, o rei decide, portanto, voltar lá para Portugal, porque na Constituição capaz lá de guiar a monarquia portuguesa em Portugal, projetada pelos grupos da Revolução lá do Porto, esses caras eles limitavam o poder do rei também. Né? Como ela é liberal e tem uma Constituição, todo mundo é igual perante a lei. Então, os princípios liberais são colocados por esse grupo que fez a Revolução lá em Portugal. Mas eles querem, ao mesmo tempo, a volta do rei. Olha só, né? Poxa, mas eles querem a volta do rei? Sim, mas eles querem a volta do rei que assine a Constituição. E o rei vai acabar aceitando tudo isso, certo? O Dom João volta para Portugal, antes mesmo de voltar para Portugal, ele já assina a Constituição aqui mesmo, falando que ele é o rei de Portugal. Estou indo, só vou resolver o problema aqui no Brasil, vou falar com meu filho aqui, amigo Pedro. Pedro, vem cá, fica aqui no Brasil, né? A famosa frase, antes você no comando do Brasil do que qualquer outro forasteiro aí que o governe. E assim a gente mantém os laços entre Brasil e Portugal. Eu vou lá para Portugal, vou derrubar aquele seu irmão safado, vou dar umas palmadas na bunda dele, que está tentando me dar um golpe aqui em Portugal, e vou levar comigo todo esse montante de dinheiro que a gente juntou aqui no Brasil, lá desde a minha chegada em 1808, e você se vira aí, Dom Pedro, e até mais. Então a gente vê o Dom João retornando para Portugal, fica o Dom Pedro como príncipe regente do Brasil. Os brasileiros aqui falam, pô, peraí agora, né? Eu sou brasileiro, peraí, opa, peraí. Fim do monopólio português, opa, peraí. Brasil já foi capital, peraí, o Brasil já teve movimentos aí de ideias de república. Peraí, Dom Pedro, olha, não é melhor você virar aí imperador do Brasil ou você vai voltar para Portugal? Né? Você vai governar o Brasil ou a gente proclama uma república, como está rolando na América inteira? E aí, Dom Pedro? Né? Então, as pressões sobre Dom Pedro começam a crescer também. Né? A gente começa a perceber, peraí, o Dom João deixou o Dom Pedro começa a precisar fazer suas articulações aqui no Brasil. Antes de seguir aqui, para a gente proclamar a independência, dúvidas, vamos lá. Professor, tem mãos levantadas. Manda ver, manda aí. Felipe, fala aí que você levantou primeiro, mano. Oi, professor, bom dia. Bom dia. Uma coisa que eu fiquei meio em dúvida é, tipo, a economia que meio que sustentou a corte lá no Rio foi o ouro ou foi a cana lá no Nordeste? Os dois, tá, Felipe? A gente está falando da decadência do ouro já lá no final do século anterior, certo? Do século aí 18, então, portanto. Então a gente já tinha decadência, mas ainda não acabou totalmente o ouro. Né? A exploração aurífera continuou, diamante também tinha. E o Nordeste continua exportando bastante açúcar, mas a gente tem uma grande concorrência com outras regiões, principalmente antilhanas,
principalmente agora das Índias, etc. Mas o Brasil, ele ganha muito dinheiro por ser a capital, né? Então, o rei veio com todo o dinheiro de Portugal, quando ele veio para cá, né? Ele tirou todos os cofres para quando Napoleão e sua tropa chegassem em Portugal, não encontrasse tanta riqueza e falisse Portugal. E com essa grana que ele teve aqui, ele conseguiu fazer essa transformação gigante, né, no Rio de Janeiro. Se a gente pensar bem, Felipe, é um estudo que, né, a gente não tem os dados assim para valorizar isso, mas para quem vivia na metrópole, chegar numa colônia, as coisas são mais baratas, pensando assim, tipo $1 por real, pensando mais ou menos assim, certo? Imagina que o valor, então, daquela moeda que vem de Portugal aqui, dependia antes de você levar para lá açúcar, voltar para cá com produtos manufaturados, agora você está aqui, né, com a Casa da Moeda aqui, você está com o banco criado aqui, etc. Então, a riqueza que era gerada é que o Brasil era sede do Império Português. Tráfico de escravos, certo? Vai crescer muito nessa entrada do século XIX. Isso gerou muito, 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 muito dinheiro para Portugal, né? As relações com a Inglaterra vão trazer muita riqueza. Então, o rei de Portugal ele vai se sustentar nesse momento com isso, tá? Riquezas vindo do Oriente, da África, de todas as regiões, isso aí vai sustentar. Eu não consigo te afirmar assim, olha, foi mais o ouro, foi mais o açúcar, foi mais o tráfico de escravos ou foi mais as especiarias vindo da Índia lá. Eu acho que a soma de tudo isso, tá? Beleza. Mais os manufaturados ingleses também. Tá? Eu acho que somando tudo isso, é um momento que, se a gente comparar o anterior, aqui no Brasil, como colônia de Portugal, não existia. Né? A quantidade de pessoas, de riqueza que tem agora assim, é uma quantia muito elevada, né? Comparada ao que era antes. Não com Portugal. Portugal é gasto, é crise, é para Portugal. Mas para o Brasil, e o que fica no Brasil, que são as construções, as universidades, a sede administrativa, essa população circulando, as ideias circulando aqui, isso daí é o que a gente constrói agora. A gente fala, olha, realmente vai ser um processo de independência. O próximo passo só pode ser a independência. Porque ou proclama independência ou proclama independência. O que se debate agora é qual é o modelo de Estado que a gente vai ter. Se vai ser uma república, se vai continuar ainda assim um império, a gente vai manter as relações com a Inglaterra, com os Estados Unidos, com quem a gente prefere manter. Então, acho que o debate é esse. E as ideias da América inteira, né, vão sendo colocadas. O Brasil pode tomar um protagonismo na América, sendo um líder aqui em toda a América, ligado ainda à Europa, ou ele pode se rachar em diversas repúblicas. Isso vai ficar evidente, Felipe, só para fechar a sua dúvida, no período regencial. Tá? Vou adiantar, então. Dom Pedro proclama a independência, fica no Brasil. Dom João morre lá em Portugal, e aí o Dom Pedro abdica do trono, volta para Portugal, lá em 1831. Então, aqui no Brasil, a gente dá início ao período regencial. Na regência, o filho, Dom Pedro I, futuro Dom Pedro II, ele não tem idade para assumir ainda, né, o poder, tem 5 anos de idade só. Então, a gente vê que todos os lugares do Brasil começam a proclamar suas próprias independências também, ou proclamar suas repúblicas. Eu vou me separar do Brasil até o Dom Pedro voltar a ser rei. Por exemplo, na Bahia, certo? No Rio Grande do Sul explode, não sei aonde. Então, o Brasil quase se fragmentou. Isso é uma das formas de se explicar a história, né? O Dom Pedro agora, que o Dom João voltou, herda essa crise econômica. O cara levou toda a grana que tinha. Então, você percebe, Felipe? Eu não consigo te contar, falar assim, nossa, o Brasil era tão rico e depois ficou tão pobre, depois ficou tão rico de novo e ficou tão pobre de novo. Mas a gente sabe que a gente está uma mudança para o próximo ciclo que a gente chama, que é o café. Tá? O café já começou aí em alguns lugares, mas eu não vou falar que o café está dando lucro, alguma coisa assim. O café vai ser, daqui uns 10, 20 anos aqui nas nossas aulas, vai ser o grande produto de exportação do Brasil. Ou seja, está começando a ser plantado. Beleza. Tudo bem? Obrigado, professor. Imagina. Próxima dúvida, vamos lá. Professor, já que o Dom João VI ele levou praticamente todo o capital acumulado aqui do Brasil, o Brasil teve uma crise econômica ou conseguiu se restabelecer, tipo?
Isso daí, o Brasil, crise, David, crise e Brasil, acho que para mim é a mesma coisa, sabe? Assim, eu não consigo falar isso aqui. Olha, qualquer momento que você escolher, você falar assim para mim, olha, agora proclamou a independência, lá vem o Dom João, Dom Pedro, crise, olha, vem o rei para cá, olha aí o que eu estou colocando. O Dom Pedro agora vai ser imperador do Brasil, aí ele manda, vai embora já, né? Já abdicou, vem a regência. Eu acho que o único que ficou mais tempo no poder vai ser o Dom Pedro II. E mesmo assim, também vai proclamar a República, vão expulsar ele do Brasil. Né? Então ninguém cumpre nada no Brasil aqui. Aí vem já o primeiro lá da República, Deodoro, também vai embora, não é? Aí já vem o Floriano, que era o vice dele. Ou seja, a crise, David, no Brasil, tirando aí Getúlio Vargas e o Dom Pedro II, são os que mais ficaram no poder, não significa que tenham ficado mais tempo no poder, não enfrentaram mais crises, mas que centralizaram mais o poder na mão deles. Tudo bem? Crise econômica, o rei Dom João voltou para Portugal, levou toda a grana, cara. Toda, professor. Toda não, né? O Brasil ele é um país rico, ele consegue se desenvolver, mas o Dom Pedro aí fica na mão disso. E ficar na mão disso tem mais uma bucha, porque o Dom Pedro ele vai assumir as dívidas que existiam do Dom João com a Inglaterra. Portugal lá está se livrando e o rei vai assumir lá Portugal, assina a Constituição, começa lá uma nova fase de Portugal lá, e aqui as dívidas, e a Inglaterra pressionando o rei, ele fala, não, peraí, cara, eu tô lascado, né? Peraí, eu acabei de chegar, eu tenho que botar ordem na casa, tem uma guerra aqui com o Dom Miguel, eu tô gastando, tô precisando de apoio da Inglaterra. A Inglaterra fala, não, beleza, apoiar eu apoio, vai pagar quando? Ah, não, peraí, eu tenho um filho ali no Brasil e esse filho aí vai te pagar. E a gente sabe que, ao proclamar a independência, para reconhecimento da independência do Brasil, a Inglaterra vai cobrar ali as suas milhõezinhas de libras, né, do Brasil. Então, para a Inglaterra é um investimento isso. Você percebe, David? A gente fala, não dá para falar só de um lado político, da construção de ideias, de independências, etc. Vamos criar uma sociedade brasileira que vai agora ter a sua Constituição, como todo mundo vai sendo igual. Igual aonde? Que o Brasil continua sendo escravocrata, certo? Então a gente fala, espera aí, economicamente o Brasil vai poder comercializar com todo mundo, já começa com dívida com a Inglaterra, dependendo da Inglaterra, dando favores para a Inglaterra. Então, ou seja, né, a história, né, seria bonito na teoria, né, essas ideias que surgem, mas na prática o que aconteceu foi isso. Eu não posso, a gente tem que interpretar, entendeu, David? A gente pode falar, poxa, o Brasil ele mudou muito, mudou demais, olha só, né? Olha as transformações que o Dom João veio. Portanto, que eu acho, por isso que eu chamo de processo de independência. Né? As elites brasileiras aqui, aquelas que você me perguntou, se elas vão entrar em choque com os portugueses, vão entrar agora com um pau total contra os portugueses. Falar, mano, o rei voltou a Portugal, e esses caras lá em Portugal vão chegar no rei, na orelhinha do rei, e falar assim, olha, agora é a hora, vamos recolonizar o Brasil. Aqui no Brasil, os caras falam, nem a pau. Nem a pau, Juvenal. Aqui não. Eles vão criar um chamado Partido Brasileiro aqui. Falam, não, aqui não. E é o seguinte, Dom Pedro, ou você está com a gente, ou você vai embora também, você frita a área. A gente procura uma república aqui, se for necessário. O Partido Brasileiro vai pressionar o Dom Pedro, fala, mano, você vai ou não vai? Vai ou não vai? Vai ou não vai? E o Dom Pedro fala assim, é para a felicidade geral da nação. Olha só, em 1820, 21, 22, o cara já em janeiro já começa, não, eu fico, para a felicidade geral da nação. Diga ao povo, olha aqui, olha a palavra, povo, né? Tipo, escravo não, indígena não. Esse povo aí, essa galera que está me pedindo, fala que eu vou ficar. Eu fico, pronto, eu fico. Espera aí, mas por que os portugueses têm decisões melhores que as nossas? O rei de Portugal e as cortes lá em Portugal começam a mandar no Brasil. Espera aí, Dom Pedro, mas e aí? Você ficou, você é o quê aqui? Você está regendo o Brasil? Vale a Constituição de Portugal sobre o Brasil ou a gente vai fazer uma nova Constituição aqui? Puta, fazer uma nova Constituição precisa proclamar a independência antes. Meu pai não vai gostar disso. Então, peraí, como que eu vou fazer? Eu vou decretar, vem leis lá de Portugal, cada vez mais pressionando por necessidades que eram parecidas com a época colonial, de cobrança de impostos, de impedimento comercial, de limitações.
cada vez mais, olha, o conservadorismo lá da Europa. E aqui o Dom Pedro, pressionado por esse grupo, que a gente chama aí de brasileiros agora, que a gente chama, né? Não é um partido nacional que tinha no Brasil inteiro, mas são grupos que vão pressionar o Dom Pedro e fazer com que ele assine um decreto que a gente chama de cumpra-se. Olha só, isso aí vai dar uma briga gigantesca desse cumpra-se lá para o Dom Pedro II, lá no segundo reinado. Mas é agora que surge esse problema. O que é esse cumpra-se? Todas as decisões que cheguem no Brasil, quem manda no Brasil sou eu, meu amigo. Só vai ser válida se eu assinar. Entendeu? Quem manda aqui sou eu. Tipo, parece alguém hoje em dia que fala isso, mas agora a gente está falando de império, a gente está falando de rei, né? A gente está falando de absolutismo. Não tem nada a ver com o Brasil de 2020. Tudo bem, gente? Mas parece assim, a ideia é cumpra-se, ou seja, ordens vindas de Portugal, só se eu aceitar, eu autorizar. Bom, gente, se o Dom Pedro aqui, né, regente ainda, está falando para o Dom Pedro que ele desautoriza ordens do próprio pai, o que falta para a independência? Nada, né? Quase nada. Ou seja, Dom Pedro, portanto, começa aí seu deslocamento pelo Brasil, organizando, portanto, quando a gente coloca desde o Cumpra-se, do FICO e etc., o seu deslocamento e organizando, portanto, uma associação aí com esses principais grupos que vão apoiar agora na construção de um novo Estado, que tem que ser o Estado imperial, né, com a monarquia sendo mantida no Brasil. E o Dom Pedro vai viajar aí pelo Brasil, chamar grandes elites aí brasileiras que vão se levantar contra o próprio Portugal, certo? Lá em Portugal, o nosso amigo Dom Miguel e o rei, o que o rei faz? O rei Dom João fala, meu amigo, é o seguinte, esses caras aqui em Portugal estão me enchendo para tovar, cara, que não sei o quê, que eu isso, que eu aquilo, esses caras só querem guerra, tentaram me derrubar, quase ameaçaram tomar o trono, blá, blá, blá. Eu vou mandar esses caras embora. Esse grupo aqui quer guerra, vocês gostam de guerra, vocês gostam de brigar, vai lá pro Brasil, velho. Vai lá pro Brasil, lá, tenta manter o Brasil. Mantém o Brasil. Ou seja, chega mais conservador ainda no Brasil aqui. Né? Chegam grupos de portugueses mais ainda conservadores, querendo mais ainda a recolonização. Os brasileiros vão falar, peraí, vamos romper com esses caras. Não dá, Dom Pedro. E o Dom Pedro proclama a tal da independência no dia 7 de setembro de 1822, que vai ser aí um marco na história do Brasil. Né? Aquele quadro que eu coloquei no começo para vocês aqui, ele é um quadro fictício. A gente faz um dia aí a nossa elaboração de olhar para aquele quadro que é do Pedro Américo, ele no Riacho do Ipiranga, tal, tal, tal. Para a gente que é de São Paulo, ali, Museu do Ipiranga, né? Na verdade, Museu Paulista, que chama, que é cuidado pela USP, que está fechado já há uma década, que falaram que ia fazer uma reforma, restauro, não fizeram, e tudo isso mais. Então está ali para a gente estudar isso daí. Né? A viagem que o Dom Pedro fazia, aquilo é uma ficção. Né? Dizem que ele parou ali para dar uma cagada, estava com dor de barriga, dizem que não era verdade, dizem que é verdade, que ele não estava de cavalo, que ele estava de mula. E aí vai os debates, né, para a história do Brasil. Livros sobre isso e dados sobre isso são bem legais. E eu deixo para a próxima aula, porque está acabando a aula, eu quero falar sobre outras coisas. Aí na próxima aula eu retomo isso, a gente faz as piadinhas com o nosso amigo Dom Pedro ali, cagando no Riacho do Ipiranga. Por quê? Proclamar a independência do Riacho do Ipiranga e ninguém ouvir não significa nada, é isso que eu quero dizer. Quem é o Brasil? Quais são os brasileiros? Né? A independência do Brasil. Que Brasil? Quem é brasileiro? O que é ser brasileiro? Né? Se a gente está dependendo da Inglaterra, a gente mantém ainda as estruturas internas, ou seja, diferentemente de toda a América, né? Da proclamação de repúblicas, de revoluções, né? O Brasil mantém ainda uma dependência da sua agroexportação, monocultivos aí que existem, um trabalho escravo, né? Que população, que povo é esse que participou da independência? Se nem aquela elite militar estava ali do lado de Dom Pedro, e nem de cavalo ele estava ali naquela viagem que foi cunhada pelo Pedro Américo, e a gente depois faz um estudo sobre aquilo. Ou seja, grupos políticos no processo da independência do Brasil, aí que está, olha lá, David, você me fez a pergunta. Explique a posição política de cada um partido. Se você fosse descrever, David, a pergunta por trás aqui é, se você fosse descrever agora no seu caderno, se você fosse não, como você vai agora estudar à tarde, você coloca lá quem são e quais são os interesses do Partido Português. Por que o cara quer a recolonização? Só porque o cara é preconceituoso, porque ele não gosta do Brasil, né? Porque ele fala, putz, eu fui chifrado. O que aconteceu ali no Brasil com esse cara? Na verdade, esse cara ganha dinheiro, né? Ele tem lucros aqui, ele é traficante de escravos, ele quer manter a ordem.
ele não quer o rompimento total do Brasil. Né? Quais grupos sociais compunham? Esses caras são exportadores, são colonos, ganham com o tráfico ou ganham com a produção? Se eu sou um cara que planta, se eu tiver a livre concorrência para eu vender para quem paga melhor, melhor para mim. Agora, se eu sou um traficante e eu tiver quem me compre já direto, que é o rei de Portugal, a recolonização é melhor. Se eu sou um cara da burocracia nobre que vive de títulos ali, de granas do Estado, portanto, melhor ainda voltar à colonização. Quanto mais rico for o Estado, mais nobre eu sou ainda nesse sentido. E a Europa, pouco tempo depois, vive aí a emergência das revoluções liberais. Vai explodir na Itália, na França, na Inglaterra, na Alemanha, né? As ideias aí de uma Europa agora, década de 30, uma Europa industrial. E a gente está falando de um rei aí absolutista, voltando ao absolutismo de colonização, de uma sociedade escravocrata. Então, quais eram os interesses desses grupos? Né? O que esses caras, será que realmente eles achavam que ia perdurar a colonização para sempre, iam lutar contra a independência do Brasil? Mas, para fechar nossa aula, eu não coloquei aqui, não tem aqui o próximo passo. É o reconhecimento da independência, construção de uma Constituição do Brasil, que vai sair em 1824, são as brigas do Dom Pedro. Mas, para fechar nossa aula, a independência do Brasil não foi aquele marasmo do Dom Pedro dando uma barrigada no Riacho do Ipiranga. Teve guerra, sim, muita guerra. Guerra, por exemplo, dessas tropas portuguesas que foram para o norte e nordeste do Brasil, principalmente na região ali do Maranhão e Piauí. Então, ali, a famosa Batalha do Genipapo expulsa os portugueses que queriam manter, por exemplo, a região que, por ordens de D. João, vai lá para o Brasil, mantém a independência, mantém aquela região, pelo menos no norte e nordeste do Brasil ali, fragmenta aquela região, separa do resto do Brasil, a independência vai ser só lá no Rio de Janeiro, a gente mantém aquela região como nossa colônia. Então, lá o Nordeste, que dá muita riqueza ainda, ainda tem muita chance de ser explorada, a gente mantém. Então, vai lá para lá uma expedição aí de tropas portuguesas que vão acabar sendo encaradas aí pelas tropas brasileiras, que a gente chama assim, ou seja, são colonos, ex-colonos, são grandes proprietários de terra e a população local, que é armada e luta contra os portugueses. Os portugueses são expulsos ali, né? O famoso general Fidié é expulso daquela região e a gente tem, portanto, a grande batalha de Genipapo, que é o fim ali da batalha. Se você for para a Bahia, galera, quando vocês forem viajar para a Bahia, agora, né, mais um mês, aí, 2 meses, a independência do Brasil é comemorada e feriado na Bahia, agora em julho, certo? Não é igual a gente, 7 de setembro, isso é para nós, aqui paulistas, que vivemos isso, nesse espírito republicano, da época da proclamação da República. Isso foi construído mais para frente. Aqui, né, a gente sabe que o Brasil, portanto, enfrentou guerra. Então, essas guerras, eles vão expulsar lá no Maranhão, vão expulsar do Piauí, vão expulsar depois do Ceará, as tropas portuguesas, até ser expulsos no final ali. Então, lá do Maranhão, eles vão ser expulsos até o final, chegar na Bahia, onde tem a expulsão final no ano seguinte, ou seja, um ano de guerra pela independência do Brasil. 1823. Ainda o Brasil está em guerra para consolidar a sua independência. E no ano seguinte, portanto, reconhece os Estados Unidos e reconhece a Inglaterra, mediante dívida, mediante novas negociações. Então, o Brasil proclama a sua independência e teve guerra, sim, no Brasil. Certo? Teve guerra, sim. Porém, o Brasil mantém as suas estruturas, mantém aí no governo, né, a própria monarquia portuguesa, certo? Que é o Dom Pedro. Né? Então, assim, tem guerra? Tem. Tem uma revolução? Não. Tem participação popular? Tem. Aonde? Na guerra lá, que eu te falei, certo? Não tem participação popular na proclamação da independência, mas tem guerra para manter aqui a independência do Brasil, certo? E não ser recolonizado por Portugal com participação popular. Vejam bem, olha lá de novo as perguntas que eu coloco para vocês. Quais eram os interesses de cada um desses grupos? Certamente o interesse do colono ali não é o mesmo interesse daquele cara do povo que foi lutar lá no Genipapo. Não é a mesma decisão. O cara foi armado, ele falou, com o meu senhor aqui eu estou fudido, mas se eu voltar a ser colono, estou mais fudido ainda. Certo? Com perdão da palavra, mas era isso mesmo. Ou seja, né, os caras entram em guerra, não pelo senhor, mas pela independência do Brasil. É verdade isso? Tem um sentimento nacional? Não.
certo? É mais o local mesmo ali. Eu não vou voltar a ser uma colônia, portanto, de Portugal. Tudo bem, turminha? Dúvidas? Eu vi algumas mãos levantadas. Vai colocar esses slides no site? Sim. Ontem o Rubão, se eu não me engano, já subiu os slides no site para vocês, tá? Eu já mandei para o Rubão ontem mesmo. Acho que ele escreveu lá. Eu passei um monte de materiais, tal. Tá o meu também lá. Esses da Independências daqui para frente, eu vou fazer de novo. Eu tenho que pôr o logo aqui do vetor e mando para vocês. Tem exercício nos slides, no meio dos slides, que é para ser feito. Tem exercício da apostila e dúvidas para serem tiradas. Fechando nossa aula 10 horas, olha só, pontualmente o professor bateu um recorde agora na história da vida dele, para acabar a aula às 10 horas, a não ser que tenha alguma dúvida e alguém queira fazer alguma pergunta. Professor, Oi. eu não entendi a parte da Revolução Pernambucana, que tinha uma parte escrita lei orgânica. O que é isso? Eu não Quando eles proclamam peguei. a república lá em Pernambuco, eles vão criar uma constituição própria, baseada no que eles chamam de leis orgânicas. Lei orgânica seria a lei própria da região, uma república regional, local, com os interesses das pessoas dali, certo? Essa lei orgânica eu coloco entre aspas, porque quando a gente fala de lei orgânica, seria o interesse do povo, da nação, do local. Mas e aí a abolição da escravidão também não está ali, indígena, tal, isso daí não é colocado, você percebe? É uma coisa meio elitista, meio não elitista, ele tem uma ideia assim de ser para o povo, mas não tem bem a participação do povo livre, não do povo escravo, tudo bem? Então, lei orgânica seriam as leis baseadas nessas ideias locais, do qual vão se espelhar aí ideias republicanas, de igualdade, que essa ideia orgânica vem lá da Revolução Francesa. Ok, valeu, professor. Imagina. Mais dúvida, pessoal? Mais alguma coisa? Pessoal, não hesitem aí de me procurarem. Vocês viram aí que existem estudos, bateu aquele cansaço, bateu aquela coisa. Tem muita coisa pela internet para procurar, para se entreter, que vai ajudar nos vestibulares, etc. Estou devendo aqui mais uns videozinhos, eu vou passar, tá? Eu vou colocar nos novos slides, passo para vocês, eu ponho esses links. Quem quiser estudar e ver mais filmes, etc. Quem me perguntou, se eu não me engano, eu não lembro quem foi, mas o 1808, do Laurentino Gomes, aquele livro que é famoso, 1822 também, que ele escreveu, e etc. Apesar das críticas, né, não é um livro de historiador, ele é jornalista e tal, ele também tem na internet os seus videozinhos lá, tá? Ele tem uma gama de livros dele mesmo como jornalista bem feito. Ele vai para Portugal, ele vai para não sei aonde, ele vai por aí afora fazer tudo isso. Turma, agora o bicho pega nas nossas aulas. Agora eu vou acelerar o passo e cada coisinha que eu vou colocando vai ser uma construção de um Brasil e da política brasileira. Ou seja, a nossa história aqui do Brasil começa não só caindo no vestibular, mas tem a ver diretamente com a nossa vida, com o nosso, né, muita coisa presente ainda que não foi resolvida, muita coisa que mostra, fica muito mais clara a nossa sociedade machista, patriarcal, nossa sociedade aí racista, blá, 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 blá. Está na hora agora de vocês começarem a participar bastante das nossas aulas, certo? Eu não sei se também queria ter um feedback, e aí, vocês estão indo bem? Como é que estão os exercícios? E por aí vai. Manda por escrito, estou aguardando, né, vocês aí para a próxima aula. Combinados? Dúvidas, necessidades? Estou à disposição, vocês já sabem de tudo isso. É que o Certo? problema, professor, é que hoje tem simulado, então, tipo, vai dar história, as aulas de sexta, no caso, é bem complicado. Eu sei disso. Eu já falei com o Rubão, eu tô pentelhando o Rubão aí já faz um bom tempo, tá bom? Mas eu vou continuar pentelhando mais aí para vocês estudarem. Mas não deixe de estudar história não, porque história tem que gabaritar, meu. Certo? Dá para gabaritar esse ano aí, é para gabaritar, tá? Não vacila não, não quero saber de 9 não. Tira 10, 10 mesmo. Dá para tirar tranquilo. Turminha, tô aqui mais uma vez, bom simulado, boas provas, boas aulas, boa semana. Bateu qualquer coisa, chama a gente aí, a gente bate um papo. Boas aulas, muito obrigado. Tchau, Valeu, tchau. E, ó, não esquece, vai Corinthians. Hein? vai, Corinthians. Tchau, professor. Bom Tchau, final de professor, semana. obrigado. Para vocês também. Espera aí que eu estou procurando como é que sai. Aqui, End.